Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo que temos feito sobre a obsessão. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, nós estamos dando sequência e, como prometido, nós vamos falar hoje nas causas que predispõem a criatura a ter obsessão. No livro dos médiuns, da codificação de Allan Kardec, nós vamos encontrar no item 252 uma afirmativa de que são as imperfeições morais que, que dão aso à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, são as imperfeições morais que fazem com que haja obsessão. A gente tem que lembrar de que o problema das nossas dores, dos nossos sofrimentos aqui na Terra, de estarmos merecendo continuar num planeta que é um planeta atrasado, difícil, um planeta que nós consideramos de provas e expiações, é uma consequência das imperfeições morais das criaturas. E assim como acontece, por exemplo, com a predisposição para uma determinada doença, que pode ser porque a conduta da pessoa não é boa, ou porque a sua genética predispõe para adquirir esta doença, também a obsessão tem as suas facilitações, né? Então, pensamentos, estados emocionais negativos podem criar zonas mórbidas no nosso campo mental. E isso gera uma transmissão mental negativa, que é captada pelos espíritos que não têm muito o que fazer, ou que estão realmente à espreita para poder causar um dano qualquer por um motivo qualquer que tenha, ou inveja, ou acha que nós devemos alguma coisa a eles, fizemos algum mal em vidas passadas, enfim, alguma ação que fizemos e que também predispõe para isso. Mas, na realidade, a causa verdadeira, a causa básica de tudo, é a imperfeição moral. Então, essa questão do pensamento negativo, não é? Ele vai facultar a inoculação do pensamento de fora, o pensamento alheio, que é como se fosse um vírus, não é? Por quê? Porque é de teor inferior, é mais inferior ainda do que aquele que a gente já tem. E age em nós como se fosse uma infecção mental, instalando-se assim, em decorrência dessa situação, aquilo que se chama de processo obsessivo. Somente existe obsessão porque nós somos espíritos endividados. O que é ser endividado? Endividado é porque a gente vai adquirindo dívidas diante da lei de Deus. Aí a pessoa diz assim, mas como é que eu posso saber? Eu estou infringindo a lei de Deus, eu não sabia. Pois é, mas a lei de Deus, a lei natural, está escrita na nossa consciência, que diz para a gente se a gente está fazendo certo ou não. Só que a gente não costuma ouvir, né? A gente não costuma prestar muita atenção nisso. Então, somos criaturas endividadas, criaturas que procuram através dos tempos, que se procuram através dos tempos, né? Para poder acertar as contas, os débitos passados. Na realidade, isso também não é uma coisa correta, porque nós não temos que acertar contas com ninguém, e ninguém tem que acertar contas com ninguém. Quem acerta as contas conosco é a providência divina. Mas há criaturas, como existe aqui no mundo encarnado, que acham que elas têm o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é muito comum, não é? Então, isso vai levar a processos dolorosos, de resgate,
porque o homem ainda está muito imperfeito. Na realidade, o homem foi criado simples e ignorante. O espírito é criado, na sua origem, simples e ignorante, mas com todas as possibilidades da perfectibilidade, de se tornar perfeito. Porém, como a gente é muito lento no nosso caminhar, e ao invés de tomar o caminho reto, a gente toma os atalhos, a gente demora muito para chegar nessa condição superior de perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. Então, e por nós sermos assim ainda incompletos, eu não gosto de dizer que nós somos imperfeitos, nós somos incompletos, estamos nos completando, estamos a caminho da completude, né? Nós trazemos em nós mesmos uma cota de sombras que é tão mais pesada, essa bagagem que trazemos, quanto maior seja o nosso grau de inferioridade. Quer dizer, quanto mais a pessoa está afastada do bem, mais a sua cota de possibilidade de contrair dívidas com a lei é maior, né? Porque a pessoa não aceita as coisas, se rebela, se revolta, quer fazer tudo caminhar do seu jeito, enfim. Então, emergindo lentamente do limo da terra, da canga da materialidade, né? Porque nós somos, no início nós temos só instintos, depois nós vamos ter sensações, para só desenvolver o sentimento muito mais tarde. Então, quando a gente se demora muito nesses instintos, né, nós vamos ver que os pesares, as dificuldades são maiores e as dores vão conseguindo nos manter com um fardo muito pesado de imperfeições que carregamos. Essa é a questão. Jesus vai dizer que o fardo é leve, que o jugo é suave, mas para aqueles que de fato fazem a vontade do Pai que está nos céus, daqueles que seguem as leis que Jesus trouxe, não é? Então, nesse sentido, a obsessão vem sendo uma espécie de ferrete, de acúlio, não é? Uma espécie de, como se fosse um espeto que entra na carne da pessoa, né? E que fica machucando, que é uma coisa muito dolorosa, que vai impelir a criatura mais rapidamente para tentar se livrar da sua inferioridade. Na realidade, a dor, ela existe para fazer com que nós acordemos para as realidades reais da vida e possamos trabalhar em prol do nosso progresso. Muito bem. O Manuel Filomeno de Miranda, né, vai dizer, esclarecendo, que em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, porque existe uma obsessão que é mais simples, existe uma obsessão mais complexa, e existe aquela super complexa que é um caso já até que a gente chama de possessão, né? A subjugação, a pessoa fica subjugada àquele inimigo que a está perseguindo. Existe também isso. Então ele vai dizer que toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si próprio, né? O encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes que são preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a sua alienação. Se a pessoa se corrige, se esforça, se dedica, abandona os desejos de vingança, abandona, vamos dizer assim, a ideia de ódio que se estabelece quando ela se sente perseguida, isso dá um grande alívio para a criatura, né? Então, esse mesmo autor, numa outra obra, que se chama-se Grilhões Partidos, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai se referir às causas kármicas, aquelas que que precedem a vida atual, quer dizer, que são de antes, e que vêm impressas no nosso perispírito, no nosso psicossoma, no nosso corpo espiritual,
que não morre quando morre o corpo físico. Esse corpo, que é um corpo de energia, é levado conosco, né? O espírito leva esse corpo consigo. É por isso que, se um espírito aparece para alguém, não aparece com o corpo físico, que já foi para a Terra, ele aparece com o corpo espiritual, que é, vamos dizer assim, o molde do corpo físico. Portanto, ele vai mostrar praticamente a mesma aparência com que foi conhecido. Ora, muito bem. Então, essas causas kármicas que estão impressas nessa estrutura chamada perispírito, chamada o psicossoma, como alguns espíritos dizem, André Luiz principalmente, da pessoa que está doente, né, do enfermo, é vinculado pelos débitos passados, transatos, daqueles a quem ela usurpou, abusou e prejudicou. Nós estamos vendo aí as pessoas fazendo coisas horríveis na vida, né? Essas dívidas todas que as pessoas adquirem, elas vão ter um dia que ressarcir isso, vão ter que voltar pelo mesmo caminho e voltar, né? Você vê, nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, então, quantos governadores presos, gente? Que coisa mais terrível isso. Mas será que essa... E uma porção de gente solta, que está fazendo coisa errada, que está solta aí, foi solta. E aí a gente, assim, isso não vai ficar assim? Como é que é isso? Então acaba acontecendo numa outra oportunidade, porque a vida continua, a gente pode negar, pode não aceitar, pode não acreditar, tudo bem, mas isso não quer dizer que não exista. Existe a reencarnação e ela é uma coisa que vai ser vivida por todos nós, graças a Deus. Bom, há um caso que é relatado, que é um caso que não tem o nome da pessoa, a pessoa foi chamada de É. Bom, o caso do É o seguinte, ele demonstra a existência dessas causas que são anteriores, kármicas, que predispõem para a obsessão e para as enfermidades. Desde a mocidade, ele foi uma pessoa muito doentia, muito enfermiça, uma criança assim renga, sempre sofrendo várias doenças, principalmente uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. O médico procurava as causas, está cheio disso, está cheio de doentes que vão, procuram, tem dor, tem isso, tem aquilo, você procura, examina, não acha nada. Mas está lá, né? E a pessoa sente. Então, ele um dia frequentando reuniões públicas numa casa espírita, durante vários anos, tornou-se com o tempo participante de uma das reuniões mediúnicas. E como era uma pessoa que frequentava assiduamente, comparecia todas as semanas, mas sempre queixando-se das suas dores. Nunca que as dores se aliviavam. Certo dia, teve a surpresa de assistir uma comunicação de um espírito, né, que disse ter sido seu escravo numa existência anterior e que havia morrido de fome e de sede depois de passar dias acorrentado sem receber alimento nem água. Por ordem dessa pessoa, que era, vamos dizer assim, a proprietária do escravo. Confessou que depois que desencarnou, começou a persegui-la. E foi perseguindo ela por anos. E após ouvir as ponderações do doutrinador, de que disse assim: meu irmão, para de perseguir, porque você está parado no tempo, você não está sendo feliz, você está vivenciando aquilo que você já passou, você já sofreu isso, tudo bem, a providência divina vai cuidar da nossa irmã, não seja você a querer impor a sua vontade, deixa que a vontade do Pai Celestial se faça. E o Espírito então disse que abandonaria a sua presa, né, se ela lhe pedisse perdão. Né? Era uma senhora. Bom, apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito,
Apesar de conhecer a lei do amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo prega e veio reviver, trazidos do Evangelho do Cristo, né? Esta mulher, chamada aqui de recusou-se terminantemente a pedir perdão. Como é que ela ia pedir perdão para um negro escravo, que foi escravo dela em outra encarnação? De jeito nenhum ela ia fazer isso, evidenciando assim todo o orgulho que ainda carregava dentro dela própria. Meu Deus do céu, o que é aí? O que é isso, hein? Tem gente assim. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. A pessoa pode entrar na doutrina espírita, mas é preciso que a doutrina espírita entre dentro da pessoa. E a doutrina espírita é a doutrina de Jesus, Jesus de Nazaré. Bom, então, essas questões são questões muito sérias que precisam ser vivenciadas com muito carinho. E hoje, com a avançada idade, a senhora né, continua carregando seus males, que agora estão agravados pela idade e pela persistência no seu orgulho, principalmente padecendo de dores na perna, acorrentada que está ao seu passado, como escrava de quê? Da prepotência, do egoísmo, apesar de tomar semanalmente seu passe, sua água fluídica, ouvir as palestras, mas ainda não conseguiu vencer o seu principal inimigo, que é ela mesma. Meus irmãos, as questões pessoais nossas, nós temos no corpo espiritual vários centros de força. O centro de força, há um centro de força que é localizado aqui no peito, na região do coração, mas que também interfere na nossa capacidade de defesa, porque atrás daqui do externo, desse osso que tem aqui na caixa torácica, atrás desse osso, nós temos também uma glândula chamada timo, que é responsável pela nossa imunidade. Então, se a gente tem o coração duro, coração de pedra, se a gente ainda vive submetido aos chakras, que são os do instinto, que estão para baixo, quer dizer, o estômago, né? Aqui a parte digestiva, o sexo, lá a parte do chakra básico, que é aquele que nos mantém equilibrados sobre a Terra, que nos mantém relacionados com o nosso planeta Terra aqui, né, que não nos permite, às vezes, nos sairmos daqui, que são os chakras instintivos. E os chakras que estão para cima desse daqui, que é o laringeu, né, que é aqui o mental, o cerebral, e que é aqui o coronário em cima da cabeça, são chakras mais espirituais. Nós precisamos abandonar a ação desses, não é abandonar, mas diminuir a ação desses chakras que estão para baixo do cardíaco e dar mais força para os chakras que estão... Porque os chakras, eu não gosto muito dessa palavra chakra, eu gosto de centros de força. Então, os centros de força que estão para cima desse cardíaco, que são os centros de força que nos remetem à questão espiritual. Aqui o laringeu, ele é da sabedoria, do conhecimento, o mental, que é do raciocínio, da razão, e o coronário, que é a nossa relação com a espiritualidade superior, por onde entram os fluidos, as energias mais salutares que nos alimentam a partir do contato que temos com os bons espíritos, com a oração, com a meditação e com as boas ações e com a transformação dos nossos atos, da nossa maneira de ver a vida. Eu estimo que vocês tenham gostado desse nosso trabalho aqui, que vocês botem um like aí, se inscrevam no canal e dá um cliquezinho aí no sininho para que o YouTube notifique vocês quando a gente postar outro vídeo e que a gente possa
estar sempre junto aqui, vocês não percam nada. Eu vou colocar aqui no card aqui em cima, chamando a atenção para uma outra palestra que tem relação com essa aqui, e que eu vou postar durante a semana aqui. Durante a semana eu vou postar uma outra palestra. Eu vou mandar para vocês, aí vocês cliquem aí, dá o like, se inscreve, aperta no sininho aí, marca todas, se aparecer a palavra toda, marca em todas, aí vocês vão receber sempre a última palestra o último vídeo que a gente postou aqui no YouTube. Sejam bem-vindos, que a misericórdia do Senhor esteja em nossos corações, que possamos estar sempre juntos, manifestando sempre a nossa boa vontade. Nós sabemos que nós ainda estamos muito imperfeitos, somos muito incompletos, mas vamos fazer força, né? Fazer força para melhorar. Se a gente melhorar um pouquinho cada dia, um passo de cada vez, vamos todo dia melhorar um bocadinho, hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, e assim vamos, até que nós vamos conseguir chegar no objetivo, que é encontrar a nossa libertação. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita paz, que a misericórdia do Senhor se faça sobre todos nós, que possamos ter a ideia de aprender com Jesus, que dizia: aprendei de mim, que sou manso e puro de coração, né? E tereis descanso para as vossas almas, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então, ele vai dizer isso, está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Não deixem de pensar nisso. Não é só ficar lendo a Bíblia, tudo bem, a gente lê a Bíblia, aprende, mas é para tentar praticar e ver que é mesmo suave. E a suavidade e a leveza da carga e a suavidade do jugo, ela vai se fazendo quando a gente começa a ser um pouco menos orgulhoso, um pouco menos vaidoso, um pouco mais resiliente, um pouco mais complacente com as pessoas, ter um pouco mais de bondade, não é? Fazer a beneficência e perdoar, principalmente o perdão. Perdoar, especialmente, aqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos fazem coisas, às vezes, terríveis. Mas é assim mesmo, vamos em frente. Deus nos abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.